Bom dia, povo de Deus. Bom dia, santa paz de Deus. Que é de vocês? Estão aí, não? Cadê os crentes? Como é que faz para nós achar vocês? A santa paz de Deus em todos os corações, todo mundo bem? É isso aí. Deixa eu avisando nos grupos aqui que nós estamos no ar. Senão o povo tem um negócio aí. Pessoal do Face, ó, vamos lá pro YouTube, tá? Corre lá pro YouTube, CCA Alphaville Lives, tá bom? É mais fácil. Vamos lá? Onde vocês estão? Vamos lá pro... Ai, meu Deus. YouTube. CCA Alphaville Lives. Quando vocês vão entrando aí, deixa eu pegar minha Bíblia. Deixei ela em cima da estante aqui. Vão entrando aí, vão compartilhando. Vamos lá pro YouTube, tá bom? Ok, glória a Deus. Todos aí? Tangará, Rio Grande do Norte, olha que legal. Irmã Zélia, irmã Fátima, lá de Paris, na França. Que bênção. Glória a Jesus. Todo mundo aí, né? Louvado seja Deus. Bora acordar? Simbora acordar. Cadê o povo de Deus? Louvado seja Deus. Aê, irmã Mara. Valeu, Marinha. Paz de Deus, mana. Bom dia. Obrigado. A irmã Mara tá fixado aí nos comentários. Era isso que eu ia fazer. Isso, por favor, venham aqui pro YouTube. Logo a gente vai parar de fazer elas pelo Face, tá, pessoal? Porque tá muito trabalho, eles travam demais a gente. Nossa, Deus, tem misericórdia. A paz de Deus com todos. Isso aí, pessoal. Vem pro YouTube aqui, é melhor, tá? Mais melhor de bom. Bom dia, irmão Ronaldo. Como é que foi o procedimento lá, meu irmão? Deu tudo certo? Lucas, capítulo 10, verso 42. Glória a Deus. Deixa eu salvar aqui. Cadê o povo de Deus? Estão vindo aqui pro Face, pro YouTube, aliás? Daqui a pouquinho tá na hora da gente orar, né? Com a ajuda de Deus. Vamos lá. Glória e louvor eu darei no céu
ao bom Pai de amor, ao vivente Deus, e nos dê vitória entoarei, junto com os anjos a Cristo Rei. Vamos acordar o povo de Deus. Pessoal do Face, ó, presta atenção. Clique nesse link que está fixado aí nos comentários, tá bom? Venham para cá pro YouTube. Vamos lá. Tô avisando o povo. Quem já compartilhou aí, manda um joinha. Deixa eu ver. Já avisou pelo menos mais uma pessoa para vir orar com a gente? Muito importante, sabia, esse trabalho? Se avisar pelo menos mais uma pessoa, você alcança pelo menos mais uma vida para Cristo. Não é legal? Essa é a nossa intenção, compartilhar o bem. Falar do amor do Senhor, né? Glória a Deus. Já publiquei. Tô acabando aqui já, tá? Agora na hora da bênção. É tanto grupo, tanta lista de transmissão que leva uma vida para publicar para todo mundo. Não vai dar certo. Hora da bênção. 4, vai. Legal. Cadardinho. O Face, gente, vocês não têm noção de como ele trava. Vocês não têm noção. Como é chato. Não sei por que ele fica fazendo isso. Cadê o povo do YouTube aí? Estão ouvindo bem? Manda um joinha. Face também. Todo mundo ouvindo bem? Já vamos orar daqui a pouquinho, tá? Fé em Deus. Ah, legal. Só a Jesus vou escutar, grande há de ser o meu jubilar. Não, esse negócio de orar às 3 da manhã tem mistério de Deus nisso aí, porque o sono não é gostoso, né? É o meio da madrugada. Fala a verdade. E aí é quando a gente acorda. Aí o Ronaldo falou alguma coisa aqui. Deu certo, mas não estou recebendo morfina da boa. Estou com uma dor insuportável. Ah, sim. Ai, meu Deus, sem querer excluir sua mensagem, irmão Ronaldo. Perdoa. Replica ela pra nós, por favor. Desculpa, irmão. Desculpa mesmo. É que eu não manjo ainda de ao vivo aqui. Desculpa. Não tá recebendo morfina? Tá com muita dor. Eu consegui ler até aí. Desculpa, meu irmão. Santo Deus, o Ronaldo passa uma prova com essa coluna. Eu tenho até vergonha de falar que eu tenho dor na coluna. Pra suportar, ele tem que tomar morfina, gente. Tem uma bomba de morfina. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Só o Senhor mesmo. Bom, acho que já avisamos a todos, né? Não, tá. Gente, peraí, irmão Ronaldo. Acho que eu, sem querer, ocultei suas mensagens aqui. Ai, meu Deus do céu. Peraí, vai aparecer o chat aqui pra mim. Eu vou consertar a besteira que eu fiz antes da gente orar. Que juízo. Cadê o irmão Ronaldo? Aqui, ó. Ai, mas que serviço, gente.
Alguém sabe como que faz para liberar uma pessoa que está sendo ocultada? Ai, Senhor, misericórdia. Como que faz pra gente voltar uma pessoa? Peraí, pessoal, a gente já vai orar, tá? Irmão Albens, como que eu montar, irmão? Ronaldo, tenta mandar uma mensagem pra gente de novo, por favor, querido. Peraí. Consegui. Pronto, Ronaldo, manda aí uma mensaginha pra gente, por favor, querido. E mais uma vez, desculpa. Acho que agora deu certo, tá? Eu fui ter que clicar aí, cliquei errado, tá? Não tá liberado aí. Aí, porque não está saindo morfina e devido a muita dor eu caí e desloquei o ombro. Nossa, Deus, já estava ruim. Vamos orar pelo irmão em nome do Senhor Jesus, para Deus te restaurar. Vamos orar agora, inclusive. Prova, gente, tem misericórdia. Vamos orar então, para a gente ir para a palavra? Bom, vão compartilhando, por favor, compartilhem com a gente a live aí, pra gente a live, para alcançarmos mais vidas, ok? Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, Santo Deus. Eterno Deus, nosso Pai Santíssimo, Criador, Formador dos céus, da terra, de tudo que neles há. Nós estamos diante da Tua presença nessa madrugada de sexta-feira para te agradecer por todo o bem, por toda a misericórdia que temos alcançado do Senhor. A nossa vida tem sido repleta dos Teus favores, da Tua graça e da Tua misericórdia. Louvado seja Deus, que não tem deixado faltar o pão de cada dia na nossa mesa, não tem deixado faltar o pão espiritual aos nossos corações. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, o que seria de nós? Nosso adversário já nos teria engolido, tragado vivos. Ó Deus eterno, entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções, pois em todo tempo, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu apoio, da Tua misericórdia. Queremos louvar ao Senhor por estar reunidos, pelo que o Senhor está fazendo conosco, despertando a nossa melhor versão, despertando a nossa melhor parte, despertando em nós um desejo de estar diante da Tua presença, de Te louvar, de Te bendizer, pois só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, queira ajudar a nossa vida, a nossa família, queira, Senhor, libertar das enfermidades, das dores, como nosso querido irmão Ronaldo, um caro servo de Deus, que não tem medido esforços, Senhor, também para apoiar esse nosso projeto das lives, sempre participando. Já há algum tempo que nos conhecemos e ele vem lutando, Senhor, contra esta dor insuportável que ele sente na coluna, de maneira que tem uma bomba de morfina implantada no seu corpo.
para aliviar, atenuar as suas dores. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus que fez o céu e a terra, foste tu que criaste o teu Filho, na comunhão dessa oração, Senhor. Em nome de Jesus, repreende essa dor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo esse mal da vida do teu Filho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E coloca-o, Senhor, em liberdade. Opera um milagre, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, e faz a tua obra na vida do teu servo. E nós vamos te glorificar. De toda a nossa alma, a tua igreja te glorificará. Oramos por todos os que estão enfermos, por todos os que estão com dores, enfrentando, Senhor, dificuldades, depressões, ansiedades, as mais diversas formas, Senhor, de tribulações. Em nome de Jesus, toma na tua mão, socorre, ó Deus, com a tua mão forte. Desde o céu brada, Senhor, uma ordem ao nosso favor. E mostra que tu és Deus, que tu és galardoador daqueles que te buscam. Nós somos a geração daqueles que te buscam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Venha ao nosso encontro nessa madrugada. Venha ao nosso encontro, Senhor, nessa pandemia, nessa guerra, nessa luta que estamos enfrentando. Pois nós cremos no Senhor. Esperamos no Senhor que tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Ó Deus eterno, nessa madrugada, responde a nossa oração. Responde ao nosso clamor. Vem, Senhor, ao nosso encontro, mostrando-nos qual é a tua vontade para a nossa vida. Senhor eterno, Deus maravilhoso, faz, ó Pai, com que a tua palavra alimente o nosso espírito e dê-nos entendimento dela. E nós cremos, Senhor, que se o Filho de Deus nos libertar, nós então seremos libertos. É o que te pedimos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, bendito na sua glória eternamente. Santo Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá, povão? Cadê o povo de Deus aí? Vou avisar vocês aí para assistirem pelo YouTube, tá bom? Por favor, fica mais fácil, porque aí a gente consegue centralizar as mensagens e tudo mais, tá? Vamos para a palavra já. Evangelho de Lucas 10, 38. Se vocês quiserem abrir, se acharem que devem abrir. Evangelho de Lucas 10, versículo 38. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, irmã Lucimara Lourenço. Lucas 10, 38. Muito conhecida essa passagem, né? Foi o tema do café da manhã com o pastor lá, com a mulherada, lembra? De Nova Ville. Também que a gente sempre arrumou o que fazer, né? Porque depois não ficou nada por fazer, né? Sempre que Deus permitiu, a gente estava junto, graças a Deus. Agora estamos meio afastadinho, mas vai passar, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu avisar o povo aqui do Face. E para eles terem a informação certinha. Pronto. Trocentas vezes aí para vocês verem. Aqui em Uberlândia tem a igreja assim, irmã. Por isso que a gente para vocês irem no YouTube, que é mais fácil, para a gente conseguir responder vocês num lugar só. Passa o zap para essa irmã aí no Face, gente, o meu zap. Eu vou passar o telefone do irmão Carlinhos. Na Benjamin Constant 275, no centro de Uberlândia tem igreja nossa.
Uberlândia tem, Uberaba tem, Araguari tem, se não me engano. Eu não me lembro. Tá bom, venham pro YouTube aqui, ó, todo mundo. Muito bem. Marta e Maria. Todo mundo conhece muito bem essa passagem, essas duas irmãs que se dispuseram a receber o Senhor, se dispuseram a fazer alguma coisa para Deus, cada uma do seu jeito, cada uma à sua maneira. E o que Deus quer trazer no nosso coração essa madrugada é isso. Que toda boa intenção de servir a Deus é sempre muito bem-vinda. E que nós devemos sempre respeitar a individualidade das pessoas. Cada um tem sua maneira de servir a Deus. Isso é muito polêmico, porque a fé... Vocês já ouviram dizer que tem um ditado muito conhecido, muito famosão, assim, todo mundo fala, e é uma sabedoria popular mesmo. Fé, religião não se discute. Já ouviu? Tenho certeza que já. E é uma grande verdade, porque é muito individual, muito íntimo. Vai da percepção de cada pessoa, da maneira com que cada um enxerga a fé, recebe a fé, professa essa fé. E é necessário que haja em nós essa tensão, que haja em nós essa preocupação de, acima de tudo, respeitar a fé do nosso próximo. E deixar que cada um busque para si essa melhor parte. Qual que foi a melhor parte? Ouvir o que o Senhor está falando? Estar perto do Senhor? Porque estar perto, Marta também estava. Ela estava preocupada em recebê-lo bem. Maria também quis recebê-lo bem, dando-lhe atenção, dando a ele atenção. Ouvindo atentamente as coisas que ele estava falando. Qual que é a melhor parte? Como julgar? Como saber? Não é legal isso? Não põe a gente para pensar e faz a gente refletir que o tempo inteiro Deus está observando as nossas ações? E acreditem, a intenção de Deus jamais é nos achar reprovados. Ele sempre quer nos achar bem. Sempre quer reconhecer aquilo de bom que a gente está fazendo. E nos avisar, nos censurar, nos advertir das coisas que não são legais. Então buscar a Deus é muito individual. Muito individual. Por que a gente ora de madrugada? Vamos lá. A gente brinca, né? Fala a título de brincadeira, a gente ora de madrugada porque a fila é menor, né? Tem menos gente. Para Deus não faz diferença. Se tem uma pessoa orando, se tem 1 milhão de pessoas orando. Para Deus é indiferente, nós estamos lidando com Deus. Mas para mim faz diferença. Que é um momento de descanso, um momento que eu poderia estar dormindo, e eu abro mão disso, porque eu entendo que isso vai me fazer bem, vai me aproximar de Deus. Ou seja, eu renuncio essa prerrogativa, eu renuncio esse direito de descansar, de dormir, né? E ofereço a Deus esses momentinhos que estavam destinados ao meu sono, ao meu descanso. Mas assim como fazer jejum, assim como fazer voto, fazer propósito. Entende? As coisas que a gente faz, elas significam muito mais para nós do que para Deus. Qual é o significado do que eu estou fazendo? Tanto
que as duas foram abençoadas. Marta por recebê-lo bem, cuidando dos afazeres da casa, e Maria por estar ouvindo, e ele recebeu. Ele recebeu. Mas por que Maria escolheu a boa parte, vocês sabem? Vou dizer para vocês. Por que ele disse que Maria escolheu a boa parte? Simples. Porque ela não se preocupou com o que a sua irmã estava fazendo. Independente do que quer que seja, ela se preocupou com o que ela estava fazendo. Glória a Deus, aleluia! Ela se preocupou com o que ela estava fazendo. Senhor, não sei o que minha irmã está fazendo, mas eu estou aqui. Marta, não, Senhor, não se te dê que a minha irmã te deixe te servir só. Ah, Senhor, eu estou aqui fazendo e ela não está me ajudando. Assim como Maria podia dizer, Senhor, eu estou aqui te ouvindo, ela não está te dando atenção, ou parece não estar te dando atenção. Entende qual que é a boa parte? A boa parte é aquela que você está fazendo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, não interessa se o irmão Rodrigo está fazendo jejum, hoje, agora, se o irmão Rodrigo está orando agora, se o irmão Rodrigo está se açoitando agora, interessa que você está fazendo agora. Então eu quero te perguntar, e você responda para você mesmo. Qual que é a sua boa parte? Que boa parte você está fazendo para Deus? Essa é a boa parte. É a melhor parte, a mais importante. A que você está fazendo. De todo o teu coração. Oferecendo o teu melhor para o Senhor. Abrindo a tua vida. Abrindo um espaço aqui no teu peito, dizendo, Senhor, fica comigo, que nem nós cantamos no louvor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Olha que lindo. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Olha que coisa gostosa, coisa maravilhosa. Então, irmão, irmã, servo de Deus, vim te dar uma notícia do céu. Coube-me ser um mensageiro. Tem um hino nosso, no nosso hinário, eu nem sei se ele tem ainda no nosso hinário, porque nós tivemos que mudar alguns hinos por conta de direitos autorais, mas que no coro ele dizia assim, ó, esta mensagem Deus me deu, de convidar-vos para o céu. Ele oferece a vós eterno lar de amor, sublime reino de esplendor. Olha que coisa maravilhosa, arrepio. Glória a Jesus. Então, me coube hoje ser um mensageiro de um recado de Deus para vocês. Desde a hora que o meu celular despertou para estar aqui com vocês, meu coração está fervendo com a presença de Deus. E eu não podia me furtar de dizer isso para vocês. Alaí, canta lamuria, salaía, ialama, salaía. Canta, Jesus, santo é o Senhor. Avisa a minha igreja, diz o Senhor, que eu estou recebendo o vosso louvor. Irmão, Deus está aqui, olha que presença de Deus maravilhosa. Santo é o Senhor. Aleluia. Avisa a minha igreja que eu estou recebendo o seu louvor. Avisa a minha igreja que eu estou feliz com o que vocês estão fazendo. Não importa, cada um individualmente, cada um da sua maneira, cada um dá o seu melhor. A oferta da viúva não foi a maior, mas foi a melhor, porque foi de todo o coração. Foi tudo que ela tinha. Glória ao nome do Senhor. Foi tudo que ela tinha. Não é a quantidade, é a singeleza, é a transparência de coração. Kalima Yeshua Lama, Surya Lama. É o coração disposto, é o coração entregue ao Senhor. Por isso, muitos, queridos, caíram na religiosidade, amados irmãos. Muitos caíram na rotina e se esvaziaram das coisas de Deus, esfriaram na fé, porque viraram robôs, estão mecanizados. Glória ao Senhor, mas nós não. Adoramos ao Pai em espírito e verdade e vida, não recriminamos quem quer que seja, mas dizemos de todo o nosso coração, eu sinto o Senhor em mim. Glória a Deus, eu sinto o Senhor no meu coração.
E vivendo nessa esperança maravilhosa, nós temos já não mais só a esperança da salvação, nós temos a certeza da salvação das nossas almas. A certeza que arde no nosso coração. Senhor, eu sinto a vida eterna em mim. Oh, glória! Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia! E por isso, irmãos, glória a Jesus, que nós nunca desanimaremos de estar pertinho do Senhor. Nós nunca desanimaremos de confessar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é Senhor e Bispo da minha alma. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para o Senhor. Olha que coisa, irmão. Que coisa excelente. Que coisa maravilhosa. E amados, esse bom desejo que Deus quer colocar nos nossos corações, de que nos lembremos que sempre seremos bem-vindos na presença de Deus, fazendo o que nos for possível fazer. Não nos preocupemos com o que os outros estão fazendo. Preocupemos-nos com o que nós estamos fazendo. Vocês já me ouviram falar isso trocentas vezes, milhares de vezes. Verdade ou não? Já falei, Irmandade, isso muitas vezes. Gente, preocupe-se com o que você está fazendo para o Senhor. O que você está fazendo é o melhor. É a melhor parte. Isso tem incomodado o nosso adversário, tem incomodado os espíritos contrários, mas nós estamos firmes no Senhor, estamos firmes nesse propósito de salvação, esse propósito de vida eterna, e eu não tenho dúvida de que nós seremos bem-aventurados em todo o tempo. Então receba essa palavra nessa madrugada. Não olhe para o lado, não olhe para ninguém. Simplesmente continue a tua jornada. Siga adiante. Siga firme. Porque o Senhor manda te dizer mais uma vez essa madrugada: tu escolheste a boa parte, que não te será tirada. Crê em Jesus. Crê na palavra de Deus. Olha, irmãos, vocês me conhecem. Teve um irmão que hoje não está mais no nosso ministério. Eu dificilmente me abato com crítica, assim. Eu sempre procuro olhar pelo... Primeiro eu olho quem está me criticando. Se é uma pessoa que eu sei que me quer bem. Se uma pessoa que me quer bem me critica, eu imediatamente me sinto agradecido. Eu fico chateado, que ninguém gosta de ser criticado. Eu fico chateado comigo, puxa, foi achado em erro. Mas imediatamente eu fico agradecido. É alguém que me quer bem. Se é uma pessoa que não me quer bem, eu não ouço. E essa pessoa parecia não me querer muito bem. Ele não está mais no nosso ministério. E ele um dia disse: nossa, você é tão frio para pregar a palavra, né? Porque a gente uns pula, bate, palma, tal, e você prega a palavra meio que conversando, é meio esquisito, mas você precisa dar uma turbinada. E é o jeito que Deus se usa de mim. Cada um dá o que tem. E eu tomo muito cuidado com profecia. Até eu ter certeza de que Deus está falando comigo e me mandando falar. Quando eu sinto que Deus está falando comigo, aí eu falo, porque não sou eu quem vai fazer e não é a minha profecia, é a do Senhor. Eu fiz toda essa introdução para dizer para vocês: preparem-se, porque será derramada uma glória que ainda não foi derramada. O Senhor manda dizer a todos nós: preparem-se, estejam firmes no Senhor, adorando a Deus em espírito, porque o que Deus vai derramar no seu povo ainda não foi visto. Ainda não foi visto. O inferno está assim, ó, fervendo, porque através da nossa religiosidade ele estava nos manipulando e nos matando espiritualmente. E de repente o Senhor veio e vem tirando a venda dos nossos olhos. E nós começamos a compreender que servir a Deus, que presença de Deus, que virtude de Deus é muito mais do que bater, pular, rolar, sapatear
até falar em línguas. Havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, serão aniquiladas. Mas a caridade, a essência do que nós somos, é o que nos vai fazer entrar na glória de Deus. E é isso que está sendo derramado sobre a igreja de Deus. E eu não sei vocês, mas eu sinto a presença de Deus nessa manhã, junto de nós. Sinto a presença de Deus nos cultos. Sabe por quê? Eu me conheço. Senão eu já teria parado. Eu peguei o arquivo das lives e comecei a olhar que a produtora nos tem mandado. Gente, é muito culto. É absurdo. Só pode ser a mão de Deus. Não tem como dizer que é qualquer outra coisa, porque é humanamente impossível. Ininterruptamente fazer quase 130 cultos já. Então é Deus na nossa vida. O Senhor está mostrando a maneira que Ele tem operado na nossa vida, como Ele tem operado, de forma maravilhosa, de forma sublime, mostrando para toda a sua igreja que Ele é Deus, acima de tudo e acima de todos. Então receba essa palavra e prepare-se. Será derramada sobre nós uma glória que nós ainda não recebemos. Pode acreditar de todo o teu coração. Você vai glorificar muito a Deus ainda. Como Paulo disse lá em Romanos, tenho, pois, por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória que em nós há de ser revelada. Será revelada uma glória muito excelente, muito maravilhosa, muito sublime sobre as nossas vidas. E nós teremos, portanto, motivos de sobra para glorificar o Senhor. É o que Deus me põe no coração. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, filhotinhos. Bora dormir, criançada? Vida que segue. Louvado seja Deus, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, Deus é bom. Glória a Jesus. Ai, meu Deus, o que eu fiz com o chat? Tirei o chat. Glória a Deus. Vamos dormir? Vamos descansar então? Bom dia para vocês. Feliz sexta-feira. Bom final de semana. Nos encontramos no próximo culto hoje, às 20 horas. Tem clamor da madrugada. É bom, clamor na madrugada todo dia. Deixa eu aproveitar aqui. Vou atualizar a lista para o dia 18 agora, tá bom? Vocês correm lá? Para entrar para colocar os nomes na lista do clamor da madrugada. O tio Rafa deve orar nessa próxima madrugada por nós. Aí, o final de semana, eu levo o clamor da madrugada inteiro. Ele está trabalhando. Então, eu faço de sábado a domingo, de domingo para segunda. É isso, né? O Washington é o Washington da Claudinha? Da Helena? Tudo bem, Washington? Tô com saudade de vocês, tava lembrando de vocês. Adriana, a Adriana Pancica aí, ó. Santo Deus, hein? Que bênção. Então, deixa eu atualizar aqui. Favor do Senhor, mas é por seu grande amor, a todos promete. Lá, lá, lá. Lá, lá.
corre lá na página, na CCA Alphaville, no Face, que nós vamos colocar agora a lista do dia 18, já pode colocar seu nome lá nos pedidos de oração, tá bem? Que aí na próxima madrugada serão apresentados. Deus que abençoe grandemente, bom descanso, vamos dormir, e é bom, né? Nós estamos sempre aqui à disposição. A irmã de Uberlândia que perguntou sobre a igreja, meu WhatsApp é 95458-2124. 95458-2124, tá bom? Pode me chamar lá, que eu passo para a irmã o contato do irmão Antônio Carlos, que é um ancião aí de Uberlândia. Bom, ele vai atender, irmão. Deus que abençoe grandemente, bom descanso, durmam em paz. Precisando de nós, nós estamos por aqui, sempre. Shalom, saúde, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém.